Fala galera, professor Felipe falando. Vamos começar mais um mini curso de TI para concurso aqui, hoje com a linguagem Java. Quem conhece Java sabe que é um assunto muito extenso. A gente vai tentar resumir os conceitos iniciais aqui de uma forma que te poupe tempo na hora de estudar para concurso, beleza? Então, sem perder tempo, vamos começar a falar da história da linguagem. Então, nos anos 90, no início dos anos 90, um sujeito chamado James Gosling liderou um projeto de pesquisa chamado The Green Project. O grande objetivo desse projeto era criar um dispositivo que conseguisse interconectar eletrodomésticos. Esse dispositivo teve como nome Star 7. E para ele tinha que ter sido criada uma linguagem, então foi criada a linguagem Oak. No inglês, essa linguagem significa carvalho e foi a linguagem que deu origem à linguagem Java. Então a ideia, pessoal, num diagrama foi mais ou menos essa aqui. James Gosling, em 1993, criou esse dispositivo Star 7 e a ideia era pegar vários eletrodomésticos, geladeira, televisão, luz e conseguir trocar informações através desse dispositivo, através do Star 7. Beleza, era uma ideia muito inovadora para a época e acabou não dando muito certo. Mesmo não dando muito certo, foi o fruto para o nascimento da linguagem Java. Por quê? Porque em 1994, logo depois, houve o boom da internet. E em 1995, houve o surgimento de um browser que na época acabou se tornando muito popular, que foi o Netscape Navigator. O Netscape precisava rodar uma aplicação dentro dele que conseguisse tornar dinâmicas algumas dos seus conteúdos. E foi aí que o Java foi embutido dentro do Netscape Navigator através dos applets. A ideia do applet é um conceito de você conseguir colocar dentro de uma página da internet um programinha Java que conseguia tornar parte de um conteúdo dinâmico. Apesar de rodar na máquina do cliente, ele era baixado e executava dentro do browser Netscape. Esse foi o grande boom e foi o surgimento da linguagem Java. Por que eu estou falando disso aqui? Porque isso já foi cobrança de prova de concurso e muita gente não sabia que o surgimento, o nascimento da linguagem Java tinha acontecido dessa forma. Então, pessoal, um dos grandes benefícios da linguagem Java, que fez muito sucesso nessa época e era uma inovação, era um pouquinho diferente do que existia no padrão, é que a linguagem Java é de implementação híbrida. Ou seja, ao mesmo tempo que ela é compilada, ela também é interpretada. Então a gente não diz que ela é uma linguagem puramente compilada, nem puramente interpretada. Ela é uma linguagem híbrida. Como é que isso funciona? Imagina que você abre o seu notepad e começa a escrever um arquivo, o source code, o código-fonte, e você chama de arquivo.java. Esse arquivo vai ser o que vai conter o código-fonte do seu programa. Você vai colocar esse arquivo e vai fazer ele passar por um processo de compilação através do compilador do Java, que se chama Javac ou Java Compiler ou Java-C. Depois que acontecer a compilação, esse compilador não vai gerar diretamente um executável. Aí que está o pulo do gato da linguagem Java. Ele vai gerar uma outra extensão que é chamada .class. Aqui a gente tem o bytecode, o código intermediário da linguagem Java. Esse código intermediário não vai conseguir ser lido diretamente de um sistema operacional, como o Windows, por exemplo. Não vai rolar. O que vai acontecer é que ele vai precisar de uma máquina virtual que ela sim vai estar instalada dentro de um sistema qualquer operacional que você estiver executando. O nome dessa máquina virtual é JVM, Java Virtual Machine. E essa máquina virtual vai estar instalada dentro do sistema Windows, Linux ou Mac ou qualquer sistema operacional que você quiser. Então, com essa figura a gente consegue entender que no Java existe o processo de compilação, mas também, posteriormente, existe o processo de interpretação, linguagem de implementação híbrida. Pessoal, quando a linguagem nasceu, James Gosling pegou muito a ideia do C++, e o C++ tinha alguns conceitos que James Gosling não gostava, então ele eliminou da linguagem. Um deles foi a ideia de ponteiros explícitos. Java não tem ponteiros explícitos, somente a ideia implícita de ponteiro. Java também não tem herança múltipla, já caiu em prova 10.000 vezes isso, concurseiro não pode mais errar. Java também não possui sobrecarga de operadores. Esse é um conceito que existe forte na linguagem C++ e em outras linguagens importantes do universo de tecnologia, mas Java não implementa isso.
Beleza, pessoal? Então, um dos conceitos principais que fez Java ganhar muita notoriedade foi a portabilidade. E essa palavra foi alvo de cobrança de milhões de questões de prova que já aconteceram dentro de concursos envolvendo o assunto Java. Portabilidade é sinônimo da linguagem Java. Então, resumindo como acontece e o porquê essa portabilidade, que a gente acabou de ver, chegou um arquivo fonte .java, o seu source code, esse arquivo vai ser compilado no compilador Java, que é o JavaC ou Javac, e ele vai ser transformado num .class, que é o bytecode, o código intermediário da linguagem Java. Posterior a isso, ele vai ser interpretado, lido em tempo de execução por uma JVM, uma Java Virtual Machine, e aí sim ele vai poder ser executado pelo sistema operacional corrente em que tiver instalada essa JVM. Uma coisa importante a saber, pessoal, é que Java não faz parte do paradigma de programação procedural. O paradigma de programação de Java é orientada a objeto. Java é uma linguagem orientada a objeto. As linguagens orientadas a objeto têm o conceito de instância, ou seja, objetos que trocam mensagens entre si. Então a gente tem diversos objetos, instâncias das suas classes em execução na memória, trocando mensagens entre si. Isso é feito através dos métodos desses objetos. Cada objeto tem atributos, ou seja, informações, dados, mas também tem comportamento, que são implementados em Java através da criação de métodos. Perfeito, pessoal? Até por conta dessa criação de instâncias, existe um outro conceito em Java que é muito importante, que é o conceito de coleta de lixo, ou seja, garbage collector. No Java, você não precisa se preocupar em alocar e desalocar a memória explicitamente no seu sistema. Você pode deixar isso para o coletor de lixo, para o Garbage Collector, que é um processo Java, ou GC, também é conhecido como GC. A ideia é a seguinte: existem algumas instâncias que ficam perdidas na memória RIP do Java, e o Garbage Collector de tempos em tempos vai procurar essas instâncias que estão sem nenhum apontamento para elas, busca essas instâncias e levam embora essas instâncias da memória. Isso faz com que a sua memória consiga ser limpa de tempos em tempos. Uma coisa importante a saber é que existe um comando chamado system.gc para você invocar o processo coletor de lixo, mas essa chamada ao processo não garante a vinda imediata dele. Beleza, pessoal? Legal! Outra coisa muito importante é que no Java você pode criar tanto aplicações de linha de comando, interface cara preta aqui, ou uma interface desktop com janelas. Você vai conseguir isso, interface de janelas, através de duas APIs famosas do Java, o Swing e o AWT. Para criar aplicações de linha de comando, basta você usar a versão básica da linguagem Java. Você não precisa usar nenhuma API específica para isso. Beleza? Outra coisa bem importante na linguagem são as edições ou as plataformas da linguagem. Tem três na linguagem Java que são muito famosas: o JME, a JSE e a JE. A JME é a plataforma Java Micro Edition. Ela é voltada para a criação de sistemas para rodar em dispositivos móveis, ou seja, com baixo poder de processamento, baixa memória, baixo consumo de bateria. Então tem uma série de classes aqui nessa plataforma JME que são específicas para esse tipo de dispositivos. Beleza? Essa é a JME. Já a JSE, a Java Standard Edition, ela é para rodar em computadores pessoais. Então você vai criar aplicativos de linha de comando, de janela, vai usar aqui as nossas APIs AWT e a Swing para criar aplicações aqui na JSE. Perfeito, pessoal? Grande parte das aplicações usam JSE, é o core aqui da linguagem Java, é a plataforma core para qualquer aplicação que você vai construir em Java. Além disso, por fim, a gente tem a versão JEE, que é a versão Java Enterprise Edition. Lembra do E para você lembrar de empresarial. A versão Enterprise é usada para softwares que necessitam de recursos mais profissionais, como suporte a sistemas multicamadas, com segurança e que trocam informações através de rede. Na verdade, pessoal, a JE, a Java E, é uma série de especificações detalhadas, famosas aqui dentro do contexto de Java Web. Então você tem o JSP, Servlet, JSF, EJB, JPA, uma série de recursos utilizados para você criar sistemas para o web. A Java EE oferece uma plataforma riquíssima para softwares empresariais com uma série de implementações padrão.
Beleza, pessoal? Temos as 3 aqui versões plataformas Java. Lembrando que esse nome JME, JSE e JE é mais antigo. Hoje em dia a gente chama de Java ME, Java SE e Java EE. Beleza. Além disso, pessoal, eu queria mostrar um pouquinho mais como é que funciona a execução do Java. A gente já viu um pouquinho disso, né? A execução do Java na sua máquina. A gente já falou um pouquinho sobre o bytecode, que é o .class, que é aquela representação intermediária da linguagem Java. E esse bytecode, ele vai rodar num computador que tem uma JVM instalada. Beleza, essa JVM vai estar instalada num sistema Windows, por exemplo, a JVM1. Então você vai conseguir pegar o bytecode ali, o .class, e executar diretamente nessa JVM. Sem precisar recompilar, você pode pegar o mesmo .class e executar ele numa segunda JVM2, que é no Linux, por exemplo. Isso é um conceito importantíssimo do Java, que cai bastante em prova, que está muito relacionado à palavra portabilidade. Beleza, pessoal? Isso é muito importante. Outra coisa importante é você saber como você instala essa JVM no seu sistema operacional. E para isso, você não baixa diretamente uma JVM. Na verdade, o que você baixa aqui, faz download, é de um sistema de execução, do ambiente de execução Java, que é chamado de JRE, Java Runtime Environment. Esse ambiente, esse pacote que você faz download no site da Sun, ele é próprio para execução de aplicações Java. Se você quer, na verdade, construir, desenvolver aplicações Java, o JRE não serve. Você vai precisar de um outro programa a ser baixado também no site da Sun. É o JDK, que é o Java Development Kit, o kit de desenvolvimento da linguagem Java. Beleza, pessoal? Para você entender como é que funciona isso aqui, a gente tem um esqueminha aqui que mostra, na verdade, que quando você baixa o JDK para você ter acesso a compilador, ferramentas de debug e outras ferramentas em geral, dentro dele já vem o JRE, que dentro dele já vem a JVM, e lá dentro da JVM ainda tem um compiladorzinho chamado JIT. Beleza? Aqui dá para você ter ideia de que baixando diretamente a JRE, você não consegue desenvolver, mas baixando diretamente a JDK, você consegue executar. Felipe, o que é esse tal de JIT? Esse é o Just-in-Time Compiler, pessoal. Ele existe desde a versão 1.1 da linguagem Java e é uma maneira de deixar o código um pouquinho mais rápido. O compilador JIT compila os bytecodes para código de máquina nativo, compilando durante a execução, por isso que a gente chama isso de Just-in-Time. Quando um método tiver sido compilado, a JVM chama o código compilado desse método diretamente, em vez de interpretar ele. O que isso quer dizer? Olha a imagenzinha para você entender. Você já tinha o bytecode, você estava executando, interpretando esse bytecode na sua JVM dentro do seu sistema operacional. Durante este momento, parte do código que é muito usado é compilado para o código nativo, por exemplo, para a plataforma Windows, pelo compilador JIT. Isso foi um artifício utilizado por diversos benchmarks da época, do início da linguagem Java, afirmarem que a linguagem era extremamente lenta, era mais lenta que outras linguagens orientadas a objeto, como C++, por exemplo, que era puramente compilado nativo. Então o Java utiliza esse artifício para, em tempo de execução, compilar umas partezinhas de código aí que são mais utilizadas da tua aplicação. Além disso, pessoal, a gente tem que saber que as fases de execução do Java são 5, e isso já caiu em concurso, já caiu na banca Consulplan. Você tem a edição, onde você edita o seu código-fonte, você tem a compilação com Javac, que a gente já viu. Posterior a isso, você tem uma carga para memória, onde vai acontecer uma verificação no passo 4, para só depois acontecer a execução. Se você considerar o JIT aqui, você ainda teria uma compilação posterior, mas geralmente em prova caem essas 5 fases aí, quando a gente fala a respeito de Java em geral. Beleza, então a gente pode ver agora o nosso primeiro programa na linguagem Java. Toma aqui, ó. Nosso primeiro programa é a Public Class Classe. Todo programa Java começa numa classe, né, pessoal? Não precisa necessariamente ser pública, mas pode ser. Mas para você chamar um método direto pela JVM, você tem que ter esta assinatura de método, public static void main, recebendo um array de strings. Aqui a gente chamou o array de args, mas isso não era obrigatório, você poderia chamar do nome que você quisesse. Legal, pessoal? Lembrando que array no Java pode ter um abre e fechar de colchetes antes ou depois do tipo daquele array.
Dentro da minha classe eu tenho meu bloco ali do método, e do bloco do método eu dou um systemout.println olá mundo, que é o meu comando padrão para você imprimir alguma coisa na tela na linguagem Java, sempre qualquer comando do Java com ponto e vírgula no final, se ele não for um início de bloco, né? Como é o caso de um if, como é o caso de um switch, ou de um for, de um loop em geral. Além disso, a gente tem um conceito de variáveis na linguagem, que é bastante importante aqui, né, pessoal? A variável serve como se fosse uma caixinha para você armazenar valores, mas como você tem valores grandes e pequenos, você pode precisar de caixinhas grandes ou caixinhas pequenas. Aqui no caso, eu estou mostrando para vocês algumas, byte, short, int e long da linguagem Java, mas a gente tem aqui esses 8 tipos de variável da linguagem. Boolean, que só pode ter o valor de true e false, lembrando que não pode ter valor de 0 e 1, como em C, por exemplo. Byte, char, short, int e long, como tipos inteiros, mais de 8, 16, 16, 32 e 64 bits, e tipos ponto flutuante para representar números quebrados, números reais, casas decimais, o float e o double. É bem importante que você conheça os tamanhos aí desses tipos, porque volta e meio isso é alvo de cobrança de concursos públicos também. Lembrando que desses aí, pessoal, o char, que tem 16 bits, é o único que não é complemento a 2, ou seja, é o único que só tem números positivos. Legal, pessoal? Aqui dá para você ter essa ideia. O char vai de 0 a 65.535, enquanto isso o short, que tem o mesmo tamanho em bytes do char, vai de menos 32.768 até mais 32.767. Conhecer esses limites, pessoal, pelo menos aí do byte short char, é bem importante e vai te salvar de algumas questões mais capciosas aí. Falando em variáveis, pessoal, é bem importante você saber quando uma situação compila ou não compila, quando a gente fala em atribuições de valor. Repara aqui, a gente tem um byte b igual a 3 e um short s igual a 5. Repara que o byte é menor do que um short, certo? Então, se eu tentar colocar uma caixinha pequena dentro de uma caixa grande, vai funcionar e vai compilar sem problema algum. Agora, se eu fizer o contrário, Felipe, se eu tento pegar um short, que é uma caixa grande, e colocar ela dentro de um byte, que é uma caixa pequena, isso não vai compilar por conta deste comando, b é igual a s. Vai dar um erro de compilação aqui. Para eu fazer isso, eu vou ter que pegar minha caixinha grande e cortar ela numa caixinha menor. Isso se chama conversão de variável, e eu coloco um parênteses byte, fecha parêntese, para poder compilar sem problema algum. Legal, pessoal, outro conceito que é bem importante aqui é o conceito de estruturas que a gente tem em programação estruturada. Java não é programado estruturadamente. Apesar de ser OO, ele segue a ideia da programação estruturada de manter 3 estruturas de base para você executar as suas operações em geral, que são as estruturas de sequência, seleção e repetição. Aqui a gente tem uma ideia melhor disso. Sequência é a ideia de você sequenciar comandos. O Java executa comandos um após o outro. Seleção é a ideia do if, de você poder executar um comando simples, composto com uma expressão, com múltiplas situações possíveis, comandos encadeados, ou seja, ifs dentro um do outro, ou uma seleção múltipla escolha, que seria a ideia do switch case no Java. Além disso, você tem comandos de repetição, que são os loops ou iteradores, que daqui a pouco a gente fala deles. Pensando aqui no seleção, você tem o if else e o switch case. Repara, pessoal, no if, você tem o seu primeiro if aqui em Java. Você tem uma classe com o método main, dentro dele você só quer verificar se o valor de uma variável é igual a um valor ou não. A é igual a 3. Repara no igual aqui, pessoal. A ideia do igual é uma verificação de igualdade. Se fosse um igual só, seria uma atribuição de valor. Aqui, se você executar esse programa, você vai ter valor de A é 3. Lembrando, pessoal, que o if pode ter else ifs, quantos quiser, e um else no final, se você quiser também. Lembrando que o abrir e fechar chaves aqui do seu if e do else só é necessário caso tenha mais de uma instrução, ou seja, neste caso você poderia ter removido ele daí. Além disso, pessoal, a gente tem o conceito no Java de switch, que é a seleção múltipla, que é o switch case. Repara aqui que você tem um switch A, case 2, case 3 ou um valor default, caso nenhum dos dois valores anteriores seja verdadeiro. No caso aqui você tem um case 3, logo que vai ser impresso é valor de A é 3. Importante lembrar, pessoal, que o break aqui é o que para a execução. Se a gente fosse fazer um segundo switch na linguagem Java, removendo todos os breaks,
A gente ia cair ali no case 3, a gente ia imprimir valor de A igual a 3, mas o break não ia parar a execução do teu programa, logo você também imprimiria valor de A não é 2 nem 3, incorretamente. Por isso é bem importante você avaliar nas questões se o break foi colocado da maneira correta. Além disso, pessoal, a gente tem o conceito dos loops, que são as iterações da linguagem Java. A gente tem 3 possibilidades aqui, o do while, o while ou o for. São todos muito parecidos, a gente acaba usando algumas especificidades de cada um. Repara que o primeiro que a gente vai olhar, o nosso primeiro laço aqui de execução, é o for. O for ele tem 3 partes, que é a inicialização da variável, a condição de parada e o incremento. Se a gente executar aqui, você vai ter a execução do systemout.println 11 vezes. Então você vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? A condição de parada, quando o i for menor ou igual a 10, enquanto ele for menor ou igual a 10, você vai continuar. Se ele for 11, ele não executa mais. A gente pode implementar esse mesmo laço utilizando o while. While i menor ou igual a 10, eu imprimo o systemout.println e faço i++. Lembrando que o while é uma estrutura de repetição que verifica com uma expressão antes de executar. Beleza? Diferente do do while, aqui, que a gente tem o nosso terceiro laço implementado em do while, que vai ter o mesmo resultado do laço anterior, só que a gente implementou de uma maneira um pouquinho diferente para ele primeiro executar o bloco, depois ele verificar a igualdade. Mas o resultado final dos 3 laços é o mesmo. Você escolhe qual você quiser de acordo com a sua preferência ou de acordo com a sua necessidade. Última coisa para a gente falar aqui, pessoal, nessa revisão básica do Java são os operadores lógicos. É bem importante isso quando a gente fala de expressões lógicas, quando a gente fala do if, quando a gente fala aqui do for, de uma condição de parada, você conhecer esses operadores lógicos que a gente tem basicamente o AND, OR e o SHOR. Além disso, a gente tem a verificação de igualdade e de diferença. Lembrando, pessoal, que quando você usa só um E comercial, você tem um AND lógico, bit a bit. Quando você tem 2, você tem um AND com curto-circuito. A mesma coisa para o OR, se você usa um pipe ou 2 pipes. A diferença do curto-circuito é que ele para a verificação da expressão a partir do momento que ele já tem o resultado suficiente para o retorno total daquela expressão. Ele não executa até o final porque não precisa. Lembrando que o NOT no Java é a exclamação e você pode usar todos esses operadores aí com atribuição se você colocar o igual depois deles. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão final da linguagem Java aqui. No próximo vídeo a gente volta com outros assuntos. Valeu!